juntos uma lição. Antes de orar, pedir para que o Senhor nos abençoe nesse domingo. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor querido, nós Senhor estarem com outros irmãos a fim do mesmo propósito. Nós pedimos, Senhor, nos dê uma porção da tua sabedoria, compreensão para este assunto, ciente da tua. Irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 12. Imagens bíblicas da igreja, ou sinônimos. Falar sobre a igreja. Que querido, para que anuncieis as virtudes a nossa verdade prática revela-nos o quão gloriosa ela é. Lembrando, Cristo, né? A origem do mundo. A nossa podem fazer 5 ao 32 e capítulo 2. Vós, Maria, a igreja e mesmo se entregou por ela para apresentar a si mesmo igreja devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Por isso deixará o homem a sua mulher e serão dois numa só. Grande é este mistério, porém a respeito de Cristo e da igreja. 1 Pedro 3, 2 e o versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo para que anuncieis as que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós mas agora sois povo, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Meus irmãos, uma boa aula que ansiosamente aguardamos. Meus queridos irmãos, é uma alegria para nós estarmos reunidos nessa manhã em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E nesta manhã nós vamos estudar a lição de número 2, que é da nossa lição, né? O corpo de Cristo. Hoje nós vamos falar de um assunto importante, como a igreja, como a Bíblia, né, tem imagens da igreja, imagens bíblicas da igreja. E eu creio que Deus vai nos ensinar de uma maneira toda especial nessa manhã, porque essa é a sua vontade. E essas são as minhas primeiras palavras e serão as últimas também nesta lição. Ao término, que eu e você possamos entender que é um privilégio fazer parte da igreja de Cristo. Coisa maravilhosa, e eu tenho certeza que Deus vai nos ensinar nesta manhã. Por quê, irmão? Porque a Bíblia, ela tem diversas imagens da igreja, né? Mostrando a natureza da igreja de Cristo, né?
Imagens que nós vamos falar sobre a igreja ser comparada à noiva de Cristo, à esposa de Cristo, também o rebanho de Deus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, corpo de Cristo, santuário de Deus e casa de Deus. Nós vamos então, em 3 tópicos, falar um pouquinho sobre o relacionamento de Cristo com a sua igreja, né? A função da igreja e explicar também a igreja como habitação de Deus. Tenho certeza que Deus nos ensinará nesta manhã abençoada. A introdução diz: a igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da igreja de Jesus Cristo. Assim, podemos contemplar imagens ou figuras que retratam um relacionamento, que descrevem a função ou mostram de que forma a igreja é a habitação de Deus. Por isso, nesta lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da igreja de Cristo, que comunicam o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. Então, meus queridos, o objetivo da lição hoje é mostrar, né? O relacionamento, a função e a habitação de Deus em sua igreja. Fazemos parte desta tão gloriosa bênção que recebemos do Senhor, né? Nós estudamos na lição passada como nasceu a igreja, né? A origem da igreja. E hoje nós vamos estudar esse assunto tão importante que é as imagens bíblicas da igreja. O primeiro tópico diz o seguinte: imagens que revelam um relacionamento. Claro, irmãos, que a igreja foi criada e o objetivo era que Deus voltasse a se relacionar com o seu povo. Isso era um desejo de Deus desde o princípio, ter um relacionamento com o homem. Esse relacionamento foi quebrado por causa do pecado, né? Quantos outros homens levantaram e foram usados por Deus para fazer com que o seu povo, que fosse Israel, ele tivesse um relacionamento com Deus. Isto, aos poucos, foi quebrado, mas a Bíblia nos diz que Cristo veio, levantou um povo seu, né? E o desejo de Deus é se relacionar com o seu povo, né? Então, nesta imagem que descreve o relacionamento, a Bíblia nos mostra primeiramente que a igreja é a noiva de Cristo. Quando a gente fala de noiva, vem assim aquela ideia, né? Aquele vestido branco que simboliza a pureza, né? O véu, a grinalda, o desejo da noiva em se encontrar com o noivo, o desejo do noivo se encontrar com a igreja, com a noiva, né? Então, sem dúvida alguma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como da esposa para representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como uma virgem pura. Está lá em 2 Coríntios 11:2, né? Convém destacar que a palavra grega partemos, traduzida em 2 Coríntios 11:2 como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. Então, quando a Bíblia mostra a igreja como uma noiva, né, traz aqui a figura de uma noiva, trazendo castidade, pureza e fidelidade. Esta é
o desejo de Deus para a sua igreja, tratando-a como a sua noiva, né? Que a igreja tenha pureza, que a igreja tenha fidelidade, que são coisas essenciais para um bom relacionamento. Um bom relacionamento sem essas qualidades, com certeza ele terá problemas e também não vai colher bons frutos, de maneira nenhuma, né? Então, a primeira imagem que descreve esse relacionamento é que a igreja é a noiva de Cristo, né? Que coisa boa, né? Entendemos isso. A Bíblia fala em diversos lugares, né? A respeito da noiva, do seu relacionamento com o seu noivo, né? E o segundo subtópico fala da igreja ser comparada com a esposa de Cristo. Paulo retrata também de forma vívida a imagem da igreja como esposa. Isso está lá em Efésios capítulo 5, verso 25 e 26, né? E lá tem uma palavra muito importante que diz que o esposo deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. É uma petição muito forte, né? Amar a esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida pela sua igreja, né? Então, está lá em Efésios 5, 25 e 26, assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa. Mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Cristo amou a igreja. Não é como um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor que se entrega e se sacrifica. Cristo cuida da igreja e zela por ela, porque a ama. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja deve ser o parâmetro para o relacionamento de todos os casais cristãos. Então, irmãos, quando a Bíblia tem a imagem de Cristo como o esposo, né, e a igreja como a esposa, é importante a gente dizer aqui, né, que não é um relacionamento frio. Que coisa triste, né? Um relacionamento frio que não tem amor, que não tem respeito, né? É tratado somente como um dever, né? Uma obrigação. E não é assim que Deus deseja que a sua igreja seja. Quando ele retrata a igreja como a sua esposa, ele está dizendo de uma intimidade que deve haver, de um grande amor, né? E nada melhor para fundamentar esse relacionamento do que o amor, né? A Bíblia diz que o amor tudo supera. O amor, ele vence toda e qualquer barreira. Então, quando Cristo faz essa imagem da sua igreja, ele está dizendo isso, né? Que não servimos a Deus como igreja por obrigação, por medo, não. Nós servimos a Deus porque Ele nos amou primeiro e agora devemos amá-lo por toda a nossa vida. E depois o terceiro subtópico fala ainda falando sobre relacionamento, a igreja é tratada como rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou em Atos 20 e 28, né? Aqui a igreja é retratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência em 1 Pedro 5, 2 e 3. As palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho
de Deus. Na verdade, ele mostra o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus. Então, irmãos, quando Deus trata aqui e mostra a igreja como o seu rebanho, está mostrando o relacionamento que deve ter entre o pastor e a ovelha, né? João disse que as ovelhas conhecem a sua voz e a obedecem, falando de intimidade, de relacionamento, né? E nós, como igreja, irmãos, temos que ter essa qualidade de ter intimidade, relacionamento com Deus, que é o pastor nosso supremo, né? Quando a Bíblia diz isso, está dizendo que o pastor não pode fazer no seu trato o que ele não pode fazer, né? Pois ele deve ser o modelo para o rebanho de Deus. Cristo, irmão, é o nosso maior exemplo. Cristo é o nosso modelo por excelência. Então, o que Deus espera é que eu e você, nós possamos ser ovelha do Senhor e, como igreja, obedecê-lo, amá-lo, né? Então, o que entendemos aqui nesse primeiro tópico, né? A igreja, no seu relacionamento, é tratada como uma noiva que se atavia para o seu noivo, né? Que se guarda para o seu noivo, que busca essa intimidade, né? Aí depois fala sobre a esposa, que fala do amor, do respeito, né? Que a esposa deve ter pelo esposo. O relacionamento dos dois deve ser pautado no amor, no respeito, né? É assim que a igreja deve agir com relação a Cristo, né? E por último, ela mostra a igreja como um rebanho, que as ovelhas obedecem o seu pastor as trata com amor, né? E tudo isso, irmão, mostra aqui na sinopse desse primeiro tópico que as imagens como a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, o rebanho de Deus, descrevem o relacionamento da igreja com Cristo. Que Deus nos ajude, irmão, que você possa entender que como igreja, né, nós devemos ter essas qualidades de noiva, de esposa e de rebanho, né? Vamos então para o segundo tópico, que fala a respeito das imagens que descrevem a função. Claro, irmãos, a igreja, ela foi eleita, ela foi escolhida, né? Deus pagou um alto preço por nossas vidas, né? Fomos chamados por Deus, não porque éramos bons, não, de maneira nenhuma. Nós não tínhamos nada para oferecer, mas Deus, em seu infinito amor, nos escolheu e fez conosco um relacionamento, que é o que aprendemos no tópico passado, e isso trouxe para nós também uma função, né? Nós não fomos chamados sem função, sem objetivo, sem propósito. Temos esse objetivo, né? Então, nós vamos ver agora as imagens que descrevem a função da igreja, né? A igreja, primeiro, como geração eleita, como sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, que Pedro escreveu lá no capítulo 2, no verso 9 da sua primeira carta, né? Da sua primeira epístola. Então, quando fala geração eleita, primeiro, né? A palavra grega genos, traduzida aqui como geração, também possui o sentido de raça. O Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto judeus quanto gentios fazem parte de uma só geração ou raça, por causa do que eles têm em comum. Não há distinção de raça, cor, sexo ou status social. Em Cristo, todos formam a geração eleita. O que a gente pode perceber aqui, irmãos? Que no passado, lá na velha aliança, Deus olhava do céu, ele enxergava dois tipos
pessoas aqui na terra, né? O seu povo, o povo de Israel escolhido, e as demais nações, os demais povos eram tidos como gentios, como ímpios. Era assim que Deus olhava. Na nova aliança em Cristo, agora mudou-se a visão. Deus continua olhando o povo de Israel como seu povo. Deus continua olhando os ímpios, os gentios, são aqueles povos que ainda não têm o conhecimento de Deus, mas agora também Deus enxerga a sua igreja, que é o seu povo que foi comprado com o sangue de Cristo. E uma coisa maravilhosa, irmãos, é que como geração eleita, não existe mais aquela barreira de que só existia um povo, não. A igreja é formada de todos os povos, é uma geração nova que foi levantada, né? Tanto é que somos salvos aqui, somos salvos no Japão, somos salvos em outros países. Onde estiver uma pessoa, alguém que recebeu a Cristo como seu Salvador, está servindo, teve a experiência da salvação na sua vida, esta pessoa, independente de cor, de raça, de sexo, de status, né? Independente de todas essas qualidades, ela faz parte da geração eleita. Olha que coisa gloriosa, irmão. Cristo quebrou-se essa barreira, né? Agora todos os povos, por isso que a igreja é universal. O dia em que nos encontrarmos com o Senhor, veremos povos de todas as raças, tribos e nações. Porque agora somos a geração eleita, né? Sacerdócio real. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que formam a igreja de Cristo, como os que exercem um sacerdócio real. 1 Pedro 2:9 foi onde nós lemos, né? Essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico. Na antiga aliança, Deus escolheu uma família, a família de Arão, para oficiar como sacerdotes. Da mesma forma, ele fez na nova aliança. Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança e aquele exercido na nova aliança. Ali, essa função era reservada apenas para uma tribo, a tribo de Levi. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar incenso, isto é, de exercer um ministério de oração e intercessão diante de Deus, que está lá no Salmo 141, e o verso de número 2. Então, o que enxergamos aqui, meus irmãos? Que na nova aliança, né, na velha aliança, uma família foi escolhida para exercer o sacerdócio. Era deles que saíam os sacerdotes, só eles tinham o direito, né, de fazer o trabalho de sacerdote. Não tinha outra família que pudesse. Mas agora em Cristo, irmão, mudou-se essa função, né? Agora todos os crentes têm o seu sacerdócio, né? Ou seja, qualquer um, independente de grau escolar, de grau social, de posição na igreja, independente, qualquer crente salvo em Cristo Jesus tem o direito de exercer o sacerdócio real, né? Ele pode agora exercer o ministério da oração e da intercessão diante de Deus. Agora não precisamos mais levar a uma pessoa para que ela interceda. Não, todos nós agora temos esse sacerdócio real, que era a função do sacerdote naquela época, na velha aliança. Ele era que levava o sacrifício do povo e apresentava a Deus. Nós agora, como sacerdócio real, qualquer um de nós temos esse ministério e podemos agora falar com Deus através da oração e da intercessão diante de Deus. Esta é a função da igreja, né?
Todos têm essa função. Todos, graças a Deus, né? Então, e o terceiro, nação santa e um povo adquirido. Em 1 Pedro 2:9, né? Está escrito que ambos têm adjetivados, mostrando o que essa nação e esse povo eram, representavam e deveriam ser. Não era uma nação ou um povo qualquer, era uma nação santa e um povo adquirido para Deus. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Então, quando Pedro disse que agora nós somos nação santa, povo adquirido, isso traz um peso muito grande para a igreja, né? Essa é uma das funções da igreja, né? Ser uma nação santa. Quando se fala de santo, né? Nós estamos falando aqui de uma nação inteiramente consagrada a Cristo, separada do pecado, né? É isso que Deus espera da sua igreja, como noiva, como esposa, como seu rebanho, que a igreja, ela busque a cada dia, né? A santificação, para que ela seja diferenciada, para que ela seja realmente uma nação, um povo santo, que foi consagrado a Deus, a Cristo, inteiramente, né? Então, nesse primeiro subtópico, vemos aqui a igreja na sua função como geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. E no segundo subtópico, diz corpo de Cristo. A igreja na sua função como corpo de Cristo. Essa é uma das imagens mais fortes, frequentes no Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo vivo. A analogia da igreja como um corpo é muito significativa. Primeiramente porque ela retrata a harmonia e a unidade que há no corpo. No corpo humano, tudo está em seu devido lugar. Paulo retratou muito bem esse assunto lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, né? Falando da unidade, falando das partes do corpo, né? Cada um tem a sua função. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo que os demais. Todos são necessários. A variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo, assumindo as funções dos outros. Um corpo constituído por um só órgão seria uma monstruosidade. Então, irmãos, quando a igreja, né, ela tem a imagem de corpo de Cristo, está falando aqui da unidade, né? Olha, irmão, há uma unidade tão grande, inexplicável no corpo humano, né? Olha, é uma coisa assim, extremamente vinda de Deus. Só Deus pode fazer um negócio assim, né? Cada membro, em particular, tem o seu dever, tem a sua valiosidade no corpo humano, né? E quando um corpo for fazer, ou um membro for fazer a função do outro, com certeza vai trazer problema para o corpo. Não tem como, né? Então a igreja, mostrada aqui na sua função, né? Cada membro tem a sua função. Olhando para a igreja, irmãos, nem todos são chamados e são pregadores, nem todos são chamados e são pastores, né? Mas isso também não quer dizer que não tenha o seu valor. Tem o seu valor. Talvez a pessoa não tenha o seu chamado de pregar com eloquência, mas ele é uma pessoa que ora pela igreja, pelos pastores, ora pelas almas que estão perdidas. Isso é uma vocação, é uma parte do corpo.
Haverá muita surpresa no dia de recebermos o nosso galardão. Talvez a gente até olhe para alguém e diga, olha, ele não é nada. E nós vamos nos enganar, porque lá no céu a balança de Deus é fiel, né? Então a igreja, ela é o corpo de Cristo. E uma coisa importante que vale falar aqui, né? A igreja é comparada como corpo. Não é, irmão. Aqui é uma organização. Foi organizada, né? Não. A igreja é um organismo que tem vida. A igreja tem vida, irmão. Por quê? Deus está no meio dela todos os dias. Ele prometeu estar conosco até a consumação do século. Então ela é viva. Ela é viva. Ela não é apenas uma organização. Temos as nossas organizações, né, departamentais, hierarquia. Temos sim, nós precisamos ter isso. Mas a igreja é um organismo vivo, tem vida, porque Cristo está vivo e está no meio dela. A sinopse desse segundo tópico diz: imagens como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido e corpo de Cristo descreve a função que a igreja exerce diante de Deus e do mundo. Essa é a nossa função como igreja, irmão, né? Temos a nossa função. Não fomos chamados sem nenhuma função, sem nenhum objetivo, né? E no terceiro tópico, vamos falar das imagens que descrevem a igreja como habitação de Deus, né? Há uma diferença muito grande para a antiga aliança, né? Que era retratada a presença de Deus como que um lugar. Na nova aliança é diferente, né? Então vamos ver aqui, irmão, imagens que descrevem a habitação. Santuário de Deus. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir da sua estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é o templo do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 3,16. A igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo. Também está lá em 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 19. Mas da sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus. Isso também significa que Deus habita a igreja. Ela é seu templo. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há em se profanar o santuário de Deus. Está lá em 1 Coríntios 3:17, né? Então vamos ler esse versículo. Não dá tempo de ler todos, mas vamos ler esse versículo em 1 Coríntios 3:17 para a gente esclarecer melhor esse assunto, né? 3:17 diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então veja, irmão, a diferença da velha aliança, né? E como igreja, irmãos, alguns têm o seu valor pela sua estrutura, né, arquitetônica, pela sua beleza, olhando-se o prédio, né? Hoje nós desfrutamos de igrejas belas, lindas, né? Desfrutamos de conforto, né? Ar-condicionado, temos tudo, mas a igreja não é só isso. Como o irmão disse aqui, né? Como habitação de Deus, a igreja não é mais as paredes, aquilo que ela oferece, a sua placa, não. Agora é nós que somos a igreja, né? Em Cristo nós somos, cada crente é o templo. Deus habita nas quatro paredes porque ali dentro tem pessoas compradas com o sangue de Jesus, crentes verdadeiros. É ali que está. Deus quer habitar, Deus quer morar em nós. Nós é que somos o templo agora. E por isso que a gente precisa entender que é um perigo profanar o santuário de Deus, né?
O crente precisa cuidar do seu corpo, ele precisa cuidar da sua saúde, ele não pode ser relaxado nessa parte. Por quê? Porque é aqui que Deus habita, é aqui que Deus quer habitar. Então a igreja, com a habitação de Deus, ela é o santuário de Deus, ela é santa. E ele precisa cuidar dessa parte. Como santuário, né? E como casa de Deus, nós vamos ver que a igreja é descrita como sendo a casa de Deus. 1 Timóteo 3:15, né? Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como a casa ou a família de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade está a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. O inverso também é verdade. Famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Por trás de muitos problemas sociais está a desestruturação familiar. A recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear seu comportamento na sociedade. Então, a igreja aqui como habitação de Deus, né? A imagem de como casa de Deus, está relacionada, irmãos, à igreja como um povo, uma casa, né? Uma família. E a gente sabe, irmão, que a família é a base da nossa sociedade. Quando não há família, irmão, com certeza, todas as outras áreas da sociedade serão afetadas. Inclusive a igreja. Quando há na igreja, né, famílias fortes, a igreja será forte. Quando houver famílias fracas, a igreja também será afetada. Por quê? Porque a igreja começa lá na família. Nós vemos hoje a luta, né, do nosso adversário contra as famílias. Porque ele sabe que destruindo a família, né, destruindo lá no lar, lá onde começa a igreja, tirando ela do propósito de Deus, com certeza ela vai ter problema de um modo geral. A igreja vai sofrer com isso. Então, a igreja precisa entender isso, né? Que nós temos um padrão moral que deve nortear o comportamento nosso na sociedade. É assim que a igreja precisa se nortear, né? Fazendo assim, ela será e continuará sendo abençoada, né? O terceiro subtópico e último diz assim: o privilégio de ser a igreja. Eu disse no início que eu queria iniciar a aula dizendo que fazer parte da igreja de Cristo aqui nessa terra é um privilégio, né? Quero terminar minhas palavras lendo esse subtópico, né? À luz do que estudamos nessa lição, podemos fazer algumas considerações. Primeiro, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus e por isso eles fazem parte de seu rebanho. Segundo, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. E, finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Olha, irmão, que coisa maravilhosa, né? Quando fazemos parte da Igreja de Cristo, né? Entendemos que no nosso relacionamento com Deus, né? E fazemos parte do seu rebanho. Como instituição, nós temos a função sacerdotal diante do mundo. E a instituição de que Deus habita e vive. Irmão, é um privilégio. É um privilégio. Sentimos a presença de Deus em nossa vida, né? Como igreja, né? Saber que Deus habita em nosso coração, habita em nossa vida, nos dirige, nos ajuda, nos dá força, nos cura, nos liberta. Ô, irmão, isso é para alegrar o nosso coração nessa manhã. Nós que fazemos parte da Igreja de Cristo. Nós somos privilegiados.
diante de milhões e milhões de pessoas que ainda não conheceram a Cristo, que tiveram um relacionamento com Cristo. Nós fazemos parte desse povo e devemos ser gratos a Deus, servi-lo com toda a alegria do nosso coração. Então, a sinopse desse terceiro tópico diz: imagens como santuário de Deus, casa de Deus, descrevem a igreja como a habitação de Deus. Como igreja, Deus quer habitar e morar dentro do nosso coração. Vamos então à conclusão. Nesta lição aprendemos através de imagens bíblicas o que a igreja é e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Irmão, que você possa se alimentar nesta manhã com esta palavra e que você possa desfrutar dessas bênçãos, que é a bênção de ser a igreja de Deus, né? E qual é o desejo de Deus? Que através de mim, de você, né, nós possamos cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Onde você estiver, irmão, seja a sua congregação grande, seja a sua congregação pequena, seja um lugar que você não tem ainda uma congregação para congregar, você pode cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Que Deus abençoe o seu domingo, que você possa ter aprendido nesta manhã mais esta lição da Escola Bíblica Dominical. Fiquem com Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Que aula maravilhosa, né? Que Deus continue a abençoar o nosso irmão Aparecido, a todos os irmãos que estiveram conosco nessa manhã aprendendo a palavra de Deus. Antes de nós encerrarmos, nós temos um convite, né? Para os irmãos que estão nos acompanhando, fazer parte dos nossos cultos, nos visitar. Nós temos aqui no nosso templo sede cultos toda terça, toda quinta, também aos domingos. E nas nossas congregações, as igrejas que estão nos bairros da nossa cidade, cultos toda quarta, sexta-feira e também aos domingos. E em todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Essa lição que os nas nossas igrejas, de maneira presencial, com os nossos pastores, professores, com toda a igreja do Senhor. Também nós que somos aqui alunos, amantes da Escola Bíblica Dominical, deste programa, dessa escola, as contas da nossa igreja, também a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar. Para encerrar, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus em oração, gratos que Ele nos ministrou nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos agradecidos, Senhor, pela sua presença, por ter, Senhor, ministrado, capacitando, nos ajudando a servir o Senhor em nossa vida, a sermos a igreja como o Senhor espera que sejamos. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Em mais uma escola bíblica dominical, que os irmãos já sabem, né? É a maior escola. Que Deus te abençoe.